A gente vai falar sobre hoje um tema que é para a gente conversar, para a gente aprofundar e para a gente esclarecer no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, tirar do nosso coração qualquer tipo de preconceito e qualquer tipo de ódio que venha surgir no nosso coração. Vou falar de um assunto importante que foi citado, inclusive, pelo Papa Francisco, né? Sobre a questão da união civil entre as pessoas do mesmo sexo. Dá uma olhada nesse VT, depois a gente vai conversar. O reconhecimento da união civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil como entidade familiar, por analogia à união estável, foi declarado possível pelo Supremo Tribunal Federal em 5 de maio de 2011. Desta forma, no Brasil, são reconhecidos às uniões estáveis homoafetivas todos os direitos conferidos às uniões estáveis entre um homem e uma mulher. A união civil de casais homossexuais recebeu a mais explícita aprovação do Papa Francisco, a primeira desde que ele se tornou líder da Igreja Católica em 2013. O endosso foi divulgado em um documentário que estreou no último dia 21 de outubro no Festival de Cinema de Roma. Em Francesco, o pontífice pede uma lei de união civil que permita que pessoas LGBTs estejam em uma família. Os homossexuais têm direito a ter uma família. São filhos de Deus. Ninguém pode ser expulso de uma família. E a vida dessas pessoas não pode se tornar impossível por esse motivo, disse o Papa Francisco. E é com esse pensamento que começamos agora o nosso Papo Reto. Olha aí, gente, a gente vai conversar sobre isso, mas a gente vai conversar sobretudo com alguém que de repente às vezes sente na pele o preconceito, às vezes sente e pode nos esclarecer, pode nos ajudar a pensar, pode nos ajudar a olhar com um olhar diferente. Eu vou conversar hoje com o Vini Rigoletto. O Vini, ele é produtor cultural, trabalha com produção cultural há 15 anos. Olha, trabalhou no teatro com a produção do Trair, Coçar e Só Começar, nas peças que foi um sucesso, né? Peça que foi um sucesso aí de recorde de tempo, né? Em cartaz. Merle e Arthur, um sonho de liberdade, com música do Raul Seixas. Tudo isso que o Vini faz. Olha aqui, ó. Meu Destino é Ser Star, com música do Lulu Santos, Romeu e Julieta, o musical, né, o sonho de Marisa Monte, trabalhou na gerência de marketing de Hebe, o musical, olha aí, ó. Homem gay, vem atuando como... creator. Olha aí, abordando a diversidade como inclusão, já participou de diversos projetos envolvendo representatividade e empoderamento. Tem uma união civil com o Cristiano, que é hairstylist, Cristiano Mateus, né? Há um ano. Ô Vini, muito obrigado de você estar com a gente aqui. Agradeço a você por ter aceito o convite para a gente conversar e obrigado por você dispor do seu tempo. Sei que tem tanta coisa para fazer, mas você se dispõe. A gente quer conversar com você. Obrigado já, fico muito feliz e lisonjeado com a sua presença aqui na Rede Vida, viu? Muito obrigado. Padre Juarez, eu que agradeço o convite. Eu fico muito honrado em participar do seu programa. Minha mãe e a minha sogra são muito fãs, acompanham muito o seu trabalho. Como que elas chamam? Como elas chamam? A minha mãe é a Dona G e a minha sogra é a Dona Lídia. Olha, Dona G, Deus abençoe a senhora aqui, ó. Deus abençoe a senhora. Um beijo para a senhora, Dona G. E Dona Lídia, aí, ó. Dona Lídia, um beijo para a senhora, viu? Olha que beleza, que bom. As devem estar assistindo a gente agora, né? Pelo amor de Deus, né? Sim, estão ligadinhas, com certeza. O Vini, a gente quis que você viesse conversar com a gente, para a gente repercutir essa fala do Papa, para a gente falar sobre isso e para a gente também esclarecer qualquer tipo de preconceito e até da homofobia, porque a própria fala do Papa gerou, né, um monte de ódio, de raiva de pessoas que já tinham ali dentro o seu preconceito e de repente isso veio para fora quase que vomitando, né? Como que você vê essa questão do apoio de uma fala muito, muito clara sobre a questão dos direitos, sobre a questão do direito que a pessoa tem de ter uma família, de viver na família? Como que você viu essa fala do Papa? Gerou um desconforto absurdo, assim, eu vi nas minhas redes sociais, eu recebi de ataques até amor, sabe?
foi uma enxurrada de coisas que aconteceram nesses dias todos que o Papa deu essa declaração, né? Eu, particularmente, eu acho muito necessária essa aprovação. Eu só tenho a agradecer ao Papa Francisco sobre o posicionamento de um líder católico, né? Eu cresci no catolicismo, a minha mãe, que hoje tem 80 anos, muito esperou por esse dia, não tenho a menor dúvida. Você imagina, eu imagino. Pode falar. Oi, padre. Não, eu acredito muito que pessoas do mesmo sexo têm o direito de ter uma família, elas são filhas de Deus, têm direito de família. Ninguém deve ser expulso ou transformado num miserável por conta disso. É uma coisa tão óbvia que o Papa falou, que me causou estranheza, foi isso. O Papa falou uma coisa tão óbvia no século XXI, de que as pessoas têm direito à segurança, têm direito a ter uma família, que eu fiquei espantado porque as pessoas ficaram escandalizadas com uma coisa óbvia que ele falou. Na verdade, eu falei assim, peraí, será que o Papa deveria ter falado, não, as pessoas têm que ser expulsas, as pessoas não têm direito? É esquisito isso, né? Mas, sim, né, a gente viu nesse VT, não sei se você assistiu, né? Já existe uma lei no Brasil, né, há alguns anos, né? Que não é uma lei que veio do Senado, mas é uma lei que veio justamente por conta do Supremo Tribunal Federal, né, do STF, né? Mesmo assim, existe muita dificuldade nessa união civil entre as pessoas do mesmo sexo? Sim, ainda existe sim. Olha, nós estamos há 9 anos com essa lei, mas lutando diariamente, porque a lei ela vem sendo mudada ao longo desses 9 anos, né? E, por exemplo, só em setembro desse ano foram mais de 127 mil casamentos homoafetivos só realizados aqui no Brasil. Então, olha o tamanho da proporção, né? E o interessante é que isso tudo promove igualdade, promove oportunidade, a redução de desigualdades por meio de legislações políticas e ações igualitárias, né, entre gêneros. Eu ainda penso que, como uma proteção de um projeto de lei que abre brecha para proibições de decretos que possam ser efetivados pelo presidente. Eu tenho medo disso sobrepor essa conquista que a gente teve do STF. Então, eu acho que precisa ainda ter uma lei que não abre essa brecha, entendeu? Dessa proibição dessa lei. Eu ainda tenho muito medo. Eu vivo com esse medo. Você está levantando uma questão que é importante as pessoas saberem. O Brasil não existe uma lei de reconhecimento. Nós temos uma decisão da justiça, né? Isso que é importante, né? Sim, a gente só tem uma decisão. É uma decisão que a qualquer momento eu tenho medo disso cair por terra. Então, há 9 anos a gente vem lutando num processo eu falo que é um processo que é quase diário de aceitação, entendeu? Mas isso não é uma coisa que pode cair por terra se o presidente que assumiu, o presidente efetivo hoje, resumir mudar isso. Então, o meu maior medo é uma brecha, entendeu? Eu falo que o nosso maior sofrimento é que isso possa deixar de ser exercido. Ou seja, existe uma insegurança ainda em relação a isso, né? Uma insegurança, né? Existe uma insegurança absurda, apesar de a gente estar em 2020 e hoje a gente poder ver que o casamento homoafetivo só cresce no nosso país. A gente tem uma preocupação porque nós temos ainda no mundo todo, nós temos por volta de 6 ou 9 países que ainda tem pena de morte para pessoas homossexuais. Isso é muito sério, muito grave. Além de outros tantos países, mais de 20, que proíbem qualquer tipo de manifestação homossexual. E então é uma coisa muito séria, porque nós temos pessoas, Vini, que são perseguidas por causa da orientação, né? Sexual. As pessoas não sabem, mas a igreja tem um trabalho junto com os refugiados, num organismo chamado Caritas, e dentro da Caritas há muitas pessoas que são protegidas justamente pela igreja, porque foram perseguidas nos seus países, porque elas poderiam ser colocadas sob a pena de morte. Então é uma coisa muito séria. É quase que estranho a gente conversar isso no século XXI, como você lembra. A gente está conversando sobre união civil entre pessoas do mesmo sexo. A gente está falando sobre preconceito, sobre o ódio, esse espírito, às vezes, destruidor que, de repente, há no coração das pessoas. Ô Vini, infelizmente, em pleno 2020, a gente está falando isso, ainda existe preconceito. Ainda existe, eu não sei se é uma pergunta muito pessoal que eu vou fazer para você, mas você já sofreu algum preconceito por causa da sua orientação, nesse tempo? Sim, muito, muito. Eu falo sempre
que desde pequeno porque eu sempre fui assumido desde muito cedo. Eu falo que sair da minha casa sempre foi um ato político, porque eu nunca sabia como que eu ia lidar na rua. Então eu sempre passei por isso uma vida toda. Eu falo sempre, eu acho que o que falta é a gente aprender a conviver com as nossas diferenças. Eu acredito demais, Padre Juarez, em líderes diversos, líderes inclusivos. Eu acho que esses líderes podem transformar esse universo de preconceito racial, sexual, religioso. Eu acho que a gente precisa se unir mesmo, né? Para se sentir representado, acolhidos. Eu digo isso porque assim, eu acompanho um pouquinho da tua carreira e eu confesso que eu me sinto representado, eu vejo alguém falando por mim quando eu ouço algo, algum comentário seu. Obrigado. Eu acho que é importante que a gente tenha duas coisas, tenha coragem, de repente, de expor, eu acho que é importante isso, e tenha coragem de trazer assuntos para que a gente mude, né? Porque senão a gente não vai mudar nunca. Agora, me fala uma coisa. Sim. Qual que é a sua maneira de lidar? Você já até falou um pouco, você falou, eu achei interessante isso, né? O fato de sair de casa já é um ato político. Interessante isso, né? Já é um ato, né? Só o fato de sair já é um ato. Mas como é que você lida com isso? Quando, de repente, você é deparado com tanto ódio? Então, eu sempre lido da forma reversa. Eu falo que eu transmito amor. Então, sempre que vem alguém ou me destratando, ou me tratando com uma certa frieza, ou não só por conta da minha sexualidade, mas por conta da minha cor, da minha pele, então eu ajo de uma forma inversa. Então eu sempre transmito um sorriso. Eu falo que um sorriso e uma gentileza, a gente consegue transformar a vida do outro. Eu tento transformar a vida do outro e a minha vida fazendo melhor assim. Mas isso eu falo que foi ao longo de um processo dos meus 40 anos que eu conquistei. Não é fácil. Não é. E você falou da questão da raça também, a questão da cor, e praticamente isso é um absurdo a gente... E ainda existe também, a gente poderia chamar assim, o agravante na sua condição por ser discriminado também por causa da raça, né? Muito, absurdamente, principalmente. Eu falo que eu estou num patamar de vantagem ainda. E eu digo vantagem no sentido de eu sou um negro com uma pele mais clara, não sou retinta, né? Retinta é quem tem uma pele mais escura. Então, eu sofro um preconceito menor por ser negro de pele clara e talvez por não ser tão afeminado. Não que isso me vanglorie ou me deixe numa posição mais tranquila por não ser tão afeminado. Mas assim, o nosso sistema, a gente vive uma heteronormatividade, né? Que obriga a gente se portar para ser bem tratado pela sociedade, para ser bem recebido pela sociedade, né? É triste, de repente, você falar, nós temos que lutar para ser bem tratado. Sim. É muito difícil a gente escutar isso numa convivência. Eu tenho que lutar para viver aquilo que seria natural, né? A sua família, a família do Cristiano, é tranquilo em relação a essa opção de vocês? Muito tranquila, muito tranquila. A minha mãe, desde muito cedo, me orientou com relação a isso. Eu nunca tive nenhum problema, a minha aceitação foi super tranquilo, né? E eu vivi numa família, eu tive um lar privilegiado. Bonito. Eu cresci num lar lindo, assim, eu não posso nem... Eu sou filho adotivo, mas tenho um carinho e um amor absurdo pela minha mãe, que é viva, meu pai é falecido. E o meu parceiro também, eu fui recebido com muito amor e afeto. Então, acho que foi essa junção, essa união, eu falo que deu essa realização desse casamento tão lindo aí, das famílias, o encontro de famílias. É bonito isso, porque isso faz parte da sabedoria de uma pessoa. Sua mãe tem 80 anos, que você disse? É sua mãe? Isso. 80 anos. Então, uma pessoa com 80 anos é questão de caridade, de sabedoria, de inteligência, de tudo isso, né? Então, quando a gente poderia resumir isso de amor, de muito amor, porque não dá pra gente pensar num preconceito desligado do ódio, não dá pra pensar. Todo preconceito, ele tá misturado com ódio. Ô Vini, olha, você é uma pessoa fantástica, porque eu acho interessante, porque você fala assim que o seu jeito
de estar, é um jeito político, mas é um jeito político tão gostoso, né, de se manifestar, de se colocar. É muito bonito isso, muito bonito. Sem um ataque, eu acho que é por aí mesmo que a gente precisa, né, ir vencendo esses preconceitos e vencendo dessa maneira. É realmente... Sim. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a nossa troca com o outro tem que ser leve para a gente conseguir ter uma vida boa e uma vida leve. É lógico, se posicionando, mas sempre acho que de uma forma leve, né? Leve. Porque se a gente for combater o mal, o meu preconceito com mais preconceito também, não chegaremos em lugar nenhum. Sim. Eu queria agradecer muito você, muito obrigado pela sua clareza na exposição, por você nos ajudar a pensar, a entrar. Muito obrigado aí, ó, Deus abençoe aí a sua mãe, a dona G, a dona Lídia também, um beijo, um abraço aí pro Cristiano. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado. Eu agradeço muito essa oportunidade, Padre Juarez, e eu quero continuar aprendendo aí com você. Eu digo sempre que tem uma fala sua que eu tenho levado para a vida, que eu ouvi recentemente. Eu acho que todo preconceito é uma burrice misturada com preconceito. O senhor sabe do que... Então é isso. Verdade. Obrigado. Verdade. Obrigado, viu? Obrigado, Lino. Olha aí, que beleza. Foi muito bom a gente conversar e é muito bom a gente entender. Aliás, eu acho que o assunto... Eu também vou ficar no programa hoje, ao vivo do programa do Alcides. A gente vai voltar a esse tema também, mas é importante a gente pensar, as pessoas estão atacando o Papa, estão falando do Papa, o Papa mudou. O Papa não mudou a doutrina, o Papa não mudou o pensamento da igreja, o Papa não mudou. O Papa falou uma obviedade. O que é uma obviedade? Uma coisa mais clara do mundo, que todas as pessoas precisam ter leis que garantam a sua segurança, leis que garantam a sua felicidade. E o Papa disse, os homossexuais, eles têm direito a estar numa família e precisa de leis que protejam. Leis que protejam para que eles não sejam atacados, para que eles não sejam mortos, para que eles não sejam acusados de um crime, para que eles não sejam colocados numa cadeira elétrica, para que eles não sejam mortos. Leis. Então, na verdade, o Papa então agora... Não, o Papa não mudou nada, continua a mesma coisa. Na igreja, matrimônio é um sacramento, gente. Entenda uma coisa, por favor, para que a gente também não fique falando coisas besteira por aí. Matrimônio é um sacramento. Nós temos 7 sacramentos na igreja: batismo, Eucaristia, ordem, crisma, penitência, unção dos enfermos e matrimônio. Os sacramentos, para que eles existam, eles precisam de ser constituídos por algumas coisas que a própria teologia do sacramento ensina. Para a igreja, matrimônio é um matrimônio entre um homem e uma mulher. Pronto. Isso não mudou. Agora, isso não tira o direito do Papa pedir para que os homossexuais precisam ser protegidos. Eles têm direito a uma família. E ele não está falando nada demais, ele está falando de uma questão de que todas as pessoas precisam ser preservadas e ter o seu direito preservado. Então, não existe nada. Vamos começar, de repente, insuflar o peito com tanto ódio e começar a falar mal do Papa, falar, o Papa não mudou nada, o Papa continuou do mesmo jeito. Ele simplesmente repetiu o que a igreja sempre fez e o que a igreja sempre pediu, para que as pessoas sejam protegidas e não sejam usadas como vítimas e não sejam usadas como alvo do ódio, do preconceito que mata verdadeiramente, tá bom?